ouve falar de um serial killer, você, é claro, pensa em uma pessoa que mata em escala. Agora, imagine um serial killer que tem a especialidade demoníaca de matar mulheres. Um sujeito que tem pavor de mulheres ou que tem obsessão por matar mulheres. Imagine quantas vítimas esse cara fez, até descobrirem que ele, sim, era um maluco que saía perambulando à noite, madrugada, sempre agindo da mesma forma e pegando mulheres ou voltando da balada ou indo para o trabalho. Você viu o jeito que ele passou ali na rua? Com roupa de trabalhador, com roupa de funcionário de prefeitura, com roupa de operário. Esse cara, ninguém desconfiava dele, até a polícia descobrir algo interessantíssimo. A polícia pegou uma prova e também foi avançando até chegar nesse sujeito. Sujeito que já tinha um histórico terrível de violência e que agora está confirmado que é um verdadeiro monstro. Ele é um réu, confesso. Ele violentava as vítimas, matava as vítimas logo depois e escondia os corpos. O Rômulo Ávila, um grande repórter que nós temos lá no estado de Goiás, o Rômulo César, um grande repórter que nós temos lá no estado de Goiás, ele fechou essa matéria com riqueza de detalhes. Peço para você acompanhá-la, por favor. Rildo Soares dos Santos, 33 anos, natural de Itabuna, na Bahia, cidade que fica a cerca de 1.280 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, onde esse homem matou uma mulher que, por coincidência, também era da Bahia, da cidade de Bonito. Joel, foi aqui nesse local que tudo começou, a história da Elisângela Silva de Souza, de 26 anos. Essa rua aqui, às 4 da manhã, não tem movimento nenhum. É uma rua comercial, mas durante esse período é um local escuro e com pouca movimentação. As câmeras registraram às 4 da manhã Elisângela passando por esta calçada. Pouco tempo depois, às 4h03 da manhã, o Rildo foi flagrado vindo em direção contrária. Ele se encontrou com a Elisângela aqui nessa calçada e atravessou a rua, para o outro lado ali. Por aquela calçada ele seguiu até aquela esquina, onde tem um semáforo, cerca de 50 metros. E aproveitando do horário, tudo escuro, veio até este terreno aqui. É aqui que tudo aconteceu. A crueldade do Rildo Soares dos Santos. O Onofre Arantes vai mostrar com a gente aqui, é um terreno baldio e aqui ao fundo, aqui funcionava um lava-jato, existe um buraco que o Rildo utilizou para cometer este crime. Primeiro, ele teria violentado sexualmente a Elisângela. Depois disso, ele teria esganado a vítima. Para completar, ele pegou um pedaço de madeira como esse, segundo a polícia, e bateu na cabeça, no rosto, no corpo dessa mulher. Muita crueldade. Mas não parou por aí não, Joel. Esse monstro ainda trouxe o corpo da Elisângela até aqui. O Onofre Arantes vai mostrar pra gente, ainda tem algumas pedras ali dentro. Ele jogou de cabeça para baixo o corpo dentro deste buraco e jogou várias pedras por cima, entre elas essas que estão aqui, ó, que foram tiradas pela polícia para encobertar o corpo da Elisângela. Ele é tão cruel que do outro lado da rua, lá na calçada daquela escola, ele acompanhou tudo durante o momento que a polícia descobriu o crime aqui na cidade de Rio Verde. Só que aí ele foi preso depois de toda essa crueldade. Eu especificamente perguntei ao Rildo por que essa moça, por que a Elisângela? E a resposta dele foi exatamente essa, porque é a que estava passando ali no mesmo lugar que eu. Ou seja, qualquer mulher que estivesse passando naquele local seria vítima de um crime absurdo e violento e covarde que ele praticou contra ela. Mas o caso da Elisângela foi a ponta do iceberg. O terreno onde aconteceu o crime fica ali, a cerca de 80 metros desse outro terreno. A polícia interligou as formas, a característica deste crime com outros crimes contra mulheres que aconteceram aqui em Rio Verde. Nesse terreno aqui, por exemplo, no dia 7 de julho, a Monara Pires Gouveia de Moraes, de 31 anos, foi morta. Ela chegou aqui com o Rildo Soares dos Santos. Ali naquela árvore, ela levou várias pancadas na cabeça com um pedaço de madeira. Depois, ela foi jogada lá no fundo, juntamente com um colchão velho, e teve seu corpo incendiado. Só que antes de tudo isso, o Rildo teria também cometido crime sexual contra a Monara neste lugar. Além desse crime, um outro que aconteceu no dia 29 de agosto, a poucas quadras deste lugar, com a Alexânia, que também foi morta
pelo Rildo. Situação semelhante, pancadas na cabeça, retirou a parte de baixo da roupa e cometeu o crime. E além disso, uma outra situação que liga ao Rildo, a crimes na Bahia, lá em Salvador, na praia, onde o crime pode ter acontecido de uma forma bem semelhante. Um corpo foi encontrado à margem da praia. Lá, nessa situação, também a mulher estava sem a parte de baixo e com o corpo cheio de pedras por cima. Ou seja, modos semelhantes de ação e crueldade. Rildo Soares dos Santos segue preso. Ele confessou os 3 crimes, os quais a polícia encontrou o corpo. Agradecendo e parabenizando ao Rômulo César, nosso repórter lá de Goiás. E aqui nessa matéria eu vi algo que recentemente nós discutimos com o Marcelo Moreira. Não sei se vocês se lembram. O Marcelo falou, Joel, normalmente o serial killer, normalmente essas pessoas que matam em série, elas voltam à cena do crime. Foi exatamente o que aconteceu. Você viu o cara correndo do outro lado lá do terreno baldio em que a polícia encontrou o corpo? Eu acho até, aqui, na área circulada. Veja que ele vai sair correndo do nada, porque ele percebeu que a polícia já tinha o identificado. A polícia certamente, sabendo desse tipo de característica de assassino, de serial killer, já estava de olho, atenta, esperando o cara aparecer ali. Não dá outra, hein? É impressionante isso, né? Você deve até pensar, pô, mas por que o cara faz isso? É o desvio que a gente não sabe explicar. É o desvio por ser estuprador, é o desvio por ser serial killer, é o desvio por ter prazer nesse tipo de coisa, de voltar lá na cena do crime e ficar vendo a movimentação. Ô Marcelo, é impressionante isso, né? Você que conversa sempre com policiais experientes, deve ouvir isso com muita frequência. Você acredita também que os policiais estavam atentos ali, olhando e tentando entender se o cara apareceria também? Você ouviu o que eu falei agora há pouco ou não, Marcelo, a respeito disso? Ouviu, Gel, a respeito da campana, certos ali, esses policiais, esse criminoso voltaria. Muitas vezes eles voltam ao local do crime, eles chegam a desafiar os policiais na investigação, quase que querendo se entregar, Joel. É uma situação típica e recorrente nesse tipo de crime.